Graça e paz. Mais um dia nós estamos reunidos para meditarmos na palavra de Deus, nosso Pai. E hoje nós vamos continuar hoje, bom dia Ian, bom dia a todos. Nós vamos hoje meditar no Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 12. Sobre a fé de Jesus Cristo hoje. Ninguém melhor para nos ensinar sobre fé do que a pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Então, Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 12. Evangelho de Lucas 9, 12 diz assim: Mas o dia começava a declinar, então se aproximaram os 12 e lhes disseram: Despede a multidão, para que, indo às aldeias e campos circunvizinhos, se hospedem e achem alimento, pois estamos aqui em lugar deserto. Ele, porém, lhes disse: Dai-lhe vós mesmos de comer. Responderam eles: Não temos mais que 5 pães e 2 peixes, salvo se nós mesmos formos comprar comida para todo este povo, porque estavam ali cerca de 5.000 homens. Então disse a seus discípulos: Fazei-os sentar em grupo de 50. Eles atenderam, acomodando a todos, e tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou, partiu e o deu aos seus discípulos para que distribuíssem entre o povo. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que ainda sobejaram foram recolhidos 12 cestos. Senhor nosso Deus e Pai, nós louvamos o Teu nome, nós Te engrandecemos, nós nada somos sem o Senhor, e nós pedimos que o Senhor derrame sobre nós a Tua bênção, no meditar, na reflexão que iremos fazer neste meio-dia. Abençoa-nos, ó Deus, fazer com que esta mensagem seja a Tua palavra, através da nossa língua, da nossa boca, e que ela possa percorrer o mundo, produzindo, ó Deus, assim como a neve e a chuva, que regam a terra e a fazem produzir, que a Tua palavra, ó Deus, como o Senhor mesmo disse, possa fazer idêntico. Senhor, em nome de Jesus, que onde essa palavra chegar e que aonde o Senhor a levar, possa trazer bênçãos, conversões, e que a Tua palavra seja aplicada aos corações no poder do Espírito. Ó Espírito Santo, nós Te pedimos e oramos. Amém. Então hoje nós vamos falar sobre a fé na providência. A fé de Jesus Cristo, que sendo homem, também é exemplo para nós de fé. Porque nós cremos na natureza divina e na natureza humana, as duas em sua inteireza, et veri homo, et veri Deus, ó Deus, que significa 100% homem, 100% Deus. E este é um texto que Jesus está no deserto, e propositalmente ele está pregando no deserto. Por quê? Porque ele já não podia entrar nas cidades devido à grande multidão.
Então as multidões estão chegando e Jesus já não pode entrar. Então ele tem que pregar fora da cidade, longe das cidades, no deserto, onde havia espaço para que as pessoas pudessem estar com ele. Mas aí tinha outro problema. Estas pessoas que vinham de todos os lugares, que muitas vezes vinham de muito longe, estas pessoas agora, o ideal é que fosse na cidade, para que elas pudessem comprar seu mantimento. E estas pessoas vinham e ficavam ouvindo Jesus por horas, por dias, e vendo as maravilhas que ele fazia. E elas muitas vezes não percebiam que seus suprimentos haviam acabado ou estavam acabando. E aí os discípulos percebem isso. Enquanto Jesus está trabalhando, Jesus percebe, os discípulos percebem isso. E contam para Jesus e dizem: mestre, nós percebemos isso e nós temos uma sugestão. Que o Senhor encerre as pregações, as aulas, os ensinamentos. Que o Senhor despeça a multidão, acabe o culto, para que as multidões vão às cidades mais próximas e ali muito obrigado, Ian. Está aí o texto para quem quiser acompanhar. Bom dia, Júnior. E elas vão às cidades mais próximas para comprarem alimentos, para dormirem, porque elas estão cansadas. E aí, surpreendentemente, Jesus diz: dai-lhes voz de comer. Dai-lhes voz de comer. E aí os discípulos dizem o seguinte: Senhor, o que nós temos aqui é insuficiente. O que nós temos aqui é insuficiente. Nós temos aqui 5 pães e 2 peixes. E Jesus pede aqueles 5 pães e 2 peixes. E o texto faz questão de nos dizer que estavam ali 5.000 pessoas, só homens. Porque naquela época não se contava nem mulheres, nem crianças. Então imagine o tamanho da multidão, de gente doente, de gente sem poder andar, carregado. E Jesus chega e diz aos seus discípulos: então façam assentar-se. E lendo os textos paralelos, ele diz assim: façam assentar-se em grupos de 100 e em grupos de 50, sobre a relva. Bota todo mundo sentado. E é por isso que se podia chegar a uma cifra, a um número. Porque eles estavam sentados ordenadamente, de 100 em 100, de 50 em 50. Então ficava mais fácil você contando 50, 100, 150, 200, para você chegar a 5.000, para você ter uma noção de quantas pessoas estavam ali. E aí o que acontece? E Jesus, tomando os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e os abençoou e partiu e deu aos seus discípulos para que os distribuísse entre o povo. Todos comeram e se fartaram.
E dos pedaços que ainda sobejaram foram recolhidos 12 cestos. Então hoje nós vamos estudar sobre a fé de Jesus, a fé na providência. E Jesus hoje vai dar uma aula aos seus discípulos de fé. Hoje, se Jesus colocasse o tema nas aulas, seria a fé na providência. Providência vem da palavra prever. Então, como Deus prevê, como Deus conhece, Deus provê, supre as nossas necessidades. Então, Jesus iria nos dar uma aula para os discípulos e para nós. E temos a alegria e a felicidade de podermos aprender com ele sobre como é que ele dá uma aula sobre fé. E a primeira coisa que nós aprendemos com Jesus Cristo é que ele se importa com o ser humano em sua totalidade. A primeira coisa que nos é ensinada, e eu vou evitar o termo lição, porque aí o pessoal pensa que eu estou alegorizando. A primeira coisa que Jesus nos ensina, o primeiro tópico da aula de Jesus Cristo aos seus discípulos sobre fé na providência divina, é que ele se importa com o ser humano em sua totalidade. Jesus está pregando, está ensinando, está curando, está libertando. Mas ele não quer que os discípulos pensem que a obra de Deus se resume a pregar, a curar, a ensinar. Ele não quer que a nossa percepção do reino de Deus seja uma percepção apenas do ponto de vista metafísico. Além, metá, além, para além. Mas ele quer que nós nos preocupemos com o ser humano como um todo. E aí agora, Jesus está preocupado não somente em curar, em libertar, em ensinar, em socorrer os aflitos, mas ele está preocupado também que as pessoas não passem fome. Ele está preocupado também com o lado físico. Ele está preocupado também com as necessidades físicas. Então, o verdadeiro evangelho não é um evangelho que se preocupa só com a parte imaterial do homem, descuidando da parte material. Isso é gnosticismo. O gnosticismo no Novo Testamento é o começo, é o desabrochar de um pensamento filosófico que dizia que a matéria é má e o espírito é bom. Eles criam no dualismo grego. E o gnosticismo penetrou essa percepção, essa leitura da realidade, penetrou no cristianismo. 13 livros do Novo Testamento foram escritos para combater esta percepção, esta leitura equivocada. E o Evangelho de João e as cartas de João são tais livros, dentre das cartas do apóstolo Paulo. E Lucas também seguindo Paulo. Então o que acontece é que hoje muitas vezes nós temos um evangelho gnóstico.
Um evangelho que se preocupa apenas no para além. Um evangelho onde as nossas preocupações dizem respeito apenas a curar, a libertar, a pregar o evangelho e a ensinar. E quanto ao corpo, a gente diz, não, o corpo não é bom. Não vamos nos interessar pelo corpo. Enquanto que nós, enquanto comunidade de Deus, devíamos ter escolas, devíamos ter universidades, devíamos ter hospitais, devíamos transformar os templos, no momento em que estão vazios, em escolas, onde homens e mulheres que têm os talentos que Deus deu, os dons que Deus deu, para suprir as necessidades de uma educação tão deficiente, de uma saúde tão deficitária, onde a igreja podia entrar como suporte, como ajuda, como agregação de valor. Então Jesus não, o evangelho de Jesus não pensa apenas na alma. Quem pensa apenas na alma são outras tradições. Então, o evangelho de Jesus, Jesus pensa no ser humano todo. E os discípulos têm a percepção disso. Os discípulos tinham uma percepção equivocada sobre isso. E os discípulos disseram, Senhor, o Senhor já fez a sua parte. Você já ensinou, já curou, já libertou. Essa é a nossa parte. Então agora despede, termina o culto. Tem muita gente que precisa, termine o culto. Termine para que o povo vá atrás de comida, porque comida não é a nossa parte. Para que eles cuidem das necessidades físicas, e isso não é conosco, nós estamos aqui para cuidar só da alma. E aí, para surpresa dele, Jesus diz não. Jesus diz, a obra não está terminada, dai-lhe voz de comer. Jesus os levou para aquele deserto já sabendo o que iria acontecer. Já preparou o ambiente para a sua aula. Já tinha preparado o esboço da aula. E aí Jesus diz, olha, falta uma coisa. Falta uma coisa que vai fazer diferença no cristianismo. É cuidar do ser humano na sua inteireza. É pensar em ajudar a quem a casa está caindo. É pensar em socorrer quem está passando fome. É que numa quarentena dessa, onde muita gente que trabalhava e ganhava só quando trabalhava e quando não tinha, a despensa já ficou vazia há muito tempo. E pastor Gilberto, o senhor não está falando da fé na providência? É que a mão que Deus usa para prover é a minha, é a sua. É que o meio da providência somos nós. É que Deus chega e diz, dai-lhes voz de comer. É que Jesus diz, olha, vocês têm que se preocupar também com as idosas. Vocês têm que se preocupar com os órfãos. Vocês têm que se preocupar com o futuro da nação, ensinando as pessoas para que elas não sejam ignorantes. Vocês têm que se preocupar com o lado humano. Vocês não têm que
está perguntando, como eu vejo, onde tem uma alma para Jesus. Meu amigo, isso é outra tradição religiosa. Jesus não está atrás só da alma. Jesus quer também que o nosso corpo, a nossa mente, a nossa psique esteja abençoada. Jesus quer nos usar e nos ensinar que evangelho não é evangelho só para a alma, não é dizer assim, aceitou a Jesus, tudo bem. Não é um acordo entre nós e as tradições que creem pelas obras, porque crer na salvação pela fé, anote o que eu vou dizer, crer na salvação pela fé não nos isenta de praticar boas obras. Nós não somos salvos pela equação fé mais obras igual a salvação. Nós somos salvos por uma fé que produz obras. Então, o Evangelho de Jesus Cristo se importa. Quantas vezes eu vejo pessoas visitando outras e eles vão lá e fecham os olhos para orar. A casa está caindo, ou a energia está cortada. A pessoa chega e diz assim, não posso ligar o ventilador porque cortaram a energia. A pessoa diz, vocês querem um pouco d'água? A água está quente. E o povo entra, ora, chora, marcha, fala em outras línguas e ainda aceita um cafezinho. E sai de lá sem perceber, e sai de lá feliz, dizendo hoje, de onde você vem, mãe? De onde você vem, pai? Estávamos fazendo a obra de Deus. Que obra? Porque até o café que a pessoa tinha, você tomou. Você, se café embriagasse, você tinha vindo para casa de 4 pés. Fechou os olhos para as necessidades. Fechou os olhos, não viu que o chão estava esburacado, não viu que as roupas estavam rasgadas, porque se preocupou mais em dar o seu pequeno show de espiritualidade vazia, de rodopiar, de falar língua estranha, e fechou os olhos para a verdadeira mensagem do Evangelho. Porque se tivesse ido de olho aberto e sem se preocupar em dar o seu show, teria visto a profunda necessidade que há naquele lar. E não apenas teria visto, mas se fosse do Senhor Jesus Cristo, teria se comovido e teria agido na direção que Jesus orientou, porque Jesus não nos orienta a ir para uma casa, fechar os olhos e falar algumas línguas e fazer uma leitura da Bíblia e achar que isso é obra de Deus. Visitar alguém, ouvir seus lamentos, ouvir sua dor, mas não só, se eu percebo que lá está faltando tudo. Tiago diz, mostra-me a tua fé sem as tuas obras, que eu mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Ele diz, quem vê seu irmão necessitado e não o ajuda, negou a fé. Então Jesus se preocupa com o ser humano como um todo. Então nós, enquanto igreja, devemos nos preocupar com o ser humano como um todo. Com a educação espiritual, a educação material, com saúde espiritual, com saúde material. Nós devemos nos preocupar com o ser humano como um todo. O ser humano não é apenas uma alma. Ele não é apenas um candidato ao céu. Ele é um ser complexo. E em sua complexidade deve ser tratado.
Porque os discípulos achavam, Senhor, para nós é a alma, e o corpo para as aldeias circunvizinhas. Nós temos o mesmo pensamento. Para nós que cremos na salvação pela fé, então nós temos que pregar só a salvação. E cuidar do corpo, cuidar da casa, da cesta básica, da roupa, fica para as religiões que creem na salvação pelas obras. Aí há uma divisão, cada um faz a sua parte. Esse não é o evangelho de Jesus Cristo. Jesus disse, estava preso e foste me visitar. Estava nu e me vestiste. Estive doente e foste ver. E Jesus disse, os justos perguntaram, quando, Senhor? Ele disse, sempre que vocês fizeram isso a um pequenino, a mim, fizeram. Então, tarefa nossa. Jesus, dai-lhe voz de comer. Façamos o serviço completo. O que acontece? Os discípulos agora, Jesus queria ensinar que é muito fácil perceber a necessidade dos outros. Mas que a necessidade dos outros deve revelar a nossa insuficiência. Segundo tópico da aula de Jesus é a nossa insuficiência. Os discípulos chegam e dizem assim, nós temos aqui apenas 5 pães e 2 peixinhos. Oi, Aida, Deus abençoe. Nós temos aqui 5 pães e 2 peixes. O que é isso para tanta gente? Então, o segundo tópico da aula de Jesus sobre a providência divina, a fé na providência, é revelar a nossa insuficiência. É que Jesus chega e diz, vocês têm que cuidar das pessoas. Cuidar na sua totalidade. E aí a gente olha para nós e descobre, mas eu não tenho condição de cuidar. O que eu tenho é insuficiente. Irmãos, é isso que a gente precisa aprender. E assim, por que eu preciso fazer um curso de teologia? Por que eu preciso ler mais a Bíblia? Por que eu preciso compreender mais? Porque o que eu tenho é insuficiente para o tamanho do trabalho que Jesus me designou. Porque o trabalho que Jesus entregou nas minhas mãos vai exigir muito de mim. E tendo ciência de que Jesus me delegou uma tarefa de abençoar a humanidade, não apenas em espiritualidade, mas em todas as áreas da vida, eu tenho que olhar para mim e dizer, eu não tenho o suficiente. Eu não tenho condições, eu sou insuficiente para tão grande tarefa. E aí onde a gente começa a sentir a necessidade de se capacitar. Onde Deus começa a incutir no nosso coração e dizer, nunca é tarde para estudar. E se você não precisa mais estudar porque já tem um meio de vida, porque as pessoas estudam para ter um meio de vida. O estudo é um meio para alcançar um fim. E aí, se a pessoa conseguiu sobreviver sem estudo, a pessoa acha que está ótimo. Eu coloquei um comércio, eu não tenho muito estudo, mas dá. Estou ganhando mais porque muita gente fez. Mas o estudo é instrumento para abençoar os outros. Grande parte dos missionários entram nos países como médicos, como professores de matemática, português, inglês. Porque os países fechados não dão
espaço para missões, e aí eles entram com as suas profissões. Eu tenho a filha de uma amiga que eu admiro, uma adolescente que fez faculdade, está fazendo medicina, mas está fazendo medicina para poder entrar nos países fechados, como missionária. Ela já fez vários cursos de missão e está fazendo medicina para poder entrar. Então, Jesus agora está mostrando a nossa insuficiência. Porque os discípulos aprenderam duas coisas. Os outros têm falta. E eu também. E como é que eu vou suprir a falta dos outros se eu não tenho? Como é que eu vou ensinar os outros se eu não sei? Como é que eu vou dizer para os outros o que Cristo quer se eu não sei o que Ele quer para mim, se eu não sei qual é a direção dEle para a minha vida? Como é que eu vou orientar os outros se eu não sei o que é reino? Como é que eu vou orientar os outros? Então, eles dizem o seguinte: Senhor, nós temos 5 pães aqui e 2 peixinhos. E aí eles descobrem o tamanho da multidão. Por que eles se viram insuficientes? Porque eles olham para a multidão e dizem, mas tem aí por volta de 5.000 homens, Senhor. E diante dessa multidão, que o trabalho que Jesus nos deu vai além de mim e de você. Porque o trabalho de Jesus, o trabalho que Jesus delegou à sua igreja vai além dela, e que ela não pode fazer o que nos foi mandado sem fé na providência de Deus. E a segunda lição que nós estamos tratando é a nossa insuficiência, e nós só cremos na providência de Deus quando nós descobrimos a nossa insuficiência, quando nós olhamos e vemos o tamanho da multidão e vemos o que nós temos para oferecer. Então, no dia que você descobrir que o trabalho é enorme e que você não é suficiente para fazer, então não se atribule, porque agora você descobriu. Parabéns, bem-vindo ao cristianismo real. No verdadeiro cristianismo é assim, é muita gente e pouco pão. É um trabalho enorme para gente tão pequena, para gente tão insuficiente, para gente que não é nada, para gente que não sabe de nada, e onde a gente diz assim, agora está na hora de arregaçar as mangas, porque eu tenho que multiplicar peixe e pão. É isso que Jesus vai ensinar. Ele diz: o que você tem que ser multiplicado milagrosamente. O que você tem que ser multiplicado. O grande problema nosso é que a gente tem um e morre com um. O nosso grande problema, a terceira lição de Jesus é que nós precisamos confiar no Pai para multiplicar, para nos tirar do comodismo e da zona de conforto, e para que a gente perceba. Irmãos, um dos dias que eu percebi o quanto eu precisava estudar foi quando eu fui convidado por um amigo, pastor presbiteriano, que foi meu professor e que profetizou que eu seria professor de grego. Quando ele me convidou para pregar na igreja dele. E eu era, naquela época, uma pessoa que tratava com frangos, vendia frangos. Tinha um pequeno frigorífico junto com a minha esposa, onde a gente tratava, e eu tinha abandonado os estudos, mas eu já era pregador. E eu já sentia a necessidade de estudar. Eu já estava no seminário, e eu o conheci lá, e ele disse: Gilberto, vamos pregar na minha igreja? E eu disse: vou.
Eu era pregador, de fazer barulho, eu já me sentia o tal. E aí eu caí na besteira de perguntar: pastor, o que o senhor faz? Ele disse: eu sou professor de grego e de hebraico. Eu disse: pronto. Ixi! O que vai fazer lá um vendedor de frango mesmo? O que vai fazer lá alguém que não sabia nem o que pensava que o objeto direto era uma seta? E aí quando eu chego lá eu cometo o segundo erro. Eu peço para orar. E ele diz: não, Gilberto, ore aqui no meu escritório. E quando eu fui tinha livro do teto até o chão, em vários idiomas. E estudo bíblico até debaixo da Bíblia dele, tinha um vidro embaixo. E eu pronto, aí eu vi o tamanho, certo, da enrascada que eu estava. E ali, quando eu fui pregar, eu fui despido, desnudado de toda a prepotência. Eu fui tremendo e temendo. E eu fui achando e tendo a certeza de que eu não estava capacitado para tão grande tarefa. E no final os irmãos ainda disseram assim: foi bom, que maravilha, quando é que o senhor volta? Sabe o que é isso? Providência. Mas o grande problema é porque Deus nos abençoa, Deus tem misericórdia da nossa santa ignorância. E a gente pensa que pode perpetuá-la, que isso é desculpa para a gente. Oh, socorro, Deus abençoe em Portugal. Deus abençoe sua vida e sua família. E os irmãos de Portugal que estão nos assistindo através do canal da Irmã Socorro. Então, a gente pensa que a providência de Deus em nos tirar de algumas enrascadas é permissão para que a gente continue na ignorância, é permissão para que a gente possa continuar do mesmo jeito sem mudar. Mas naquele dia eu descobri uma coisa: que eu precisava me preparar. Foi naquele dia que eu comecei a descobrir o lema que eu uso até hoje: saber mais para servir melhor. E sempre Deus vai mostrar a mim e a você o quão pequenos nós somos. Mas quando Jesus pergunta a eles: olha, quantos pães vocês têm? E eles disseram: 5 pães e 2 peixinhos. O que é isso? Jesus não quer que os 5 pães e 2 peixinhos continuem 5 pães e 2 peixinhos guardados na sacola. Ele tem desejo em fazer um milagre mesmo, de fazer com que aqueles pães se multipliquem, passem pelo processo da multiplicação. Jesus não quer que nem cristão fique do jeito que está, após descobrir sua insuficiência, do mesmo jeito para sempre. Ele não nos mostra a nossa insuficiência para que a gente fique na autocomiseração, dizendo: coitado de mim. Dizendo: obra de Deus é coisa para quem estudou. Obra de Deus, não, isso não é comigo não. Isso muitas vezes é desculpa para não fazer. É desculpa para alimentar a nossa preguiça espiritual. E aí Jesus agora, terceiro tópico, revela a nossa insuficiência. E aí ele vai dizer: ó, descobriu, meu filho? Você aprendeu a lição da insuficiência? Você descobriu que a tarefa que eu te dei é grande demais? É. São 5 pães, é um pão para cada 1000. Você descobriu que não dá para fazer na sua força. Você descobriu isso?
Você descobriu que o que você tem é infinitamente insuficiente. Será que nós já descobrimos isso? Será que eu e você já descobrimos que a tarefa que Deus nos deu é tão grande e quão insuficiente eu sou? E que o que eu tenho, por mais que eu tenha, é insuficiente para a tarefa? E que eu preciso multiplicar isso que eu tenho? Que eu preciso não me acomodar com o que eu tenho, mas eu preciso me relacionar mais com Jesus, eu preciso me capacitar mais, porque eu vi o tamanho da tarefa e eu fui humilhado pelo tamanho da tarefa. E não se preocupe quando você se sentir incapaz, indigno. Agora, se preocupe quando você não quiser se capacitar nem se tornar digno. Vou repetir de novo. Não fique preocupado quando a perna tremer. Não fique preocupado quando tiver que fazer a obra de Deus e se sentir pequenininho. As mãos geladas, com medo de ir. Agora, fique preocupado no dia que você resolver permanecer assim o resto da vida. Fique preocupado no dia que você resolver continuar do mesmo jeito. Aí sim, tá a hora. Lembre-se daquele homem lá do talento, que ele não quis multiplicar os talentos, ele enterrou, e quando Jesus veio, não encontrou nada mais, até o talento tinha perdido o valor. Hoje, se fosse nos dias de hoje, você já imaginou e ele tivesse enterrado uma URV, e quando Jesus viesse, o que é o URV, meu amigo? Você pegou o meu dinheiro, depositou, e agora o meu dinheiro está completamente desvalorizado? Sim. E aí o que Jesus faz? Jesus agora vai ensinar-lhes a próxima lição. É que fé e organização caminham juntas. Vou dizer mais uma vez, fé e organização, pastor Alisson. Fé e organização caminham juntas. A gente imagina que fé é tudo desorganizado. Mas Jesus diz o seguinte: vou fazer um milagre da providência. Vocês são insuficientes e eu vou mostrar onde é que está a suficiência. E ele diz, próximo tópico da minha aula. Vocês já aprenderam que evangelho é cuidar da pessoa no total, não apenas na alma, porque da alma é para outra religião. Cuidar do ser humano no total. Vocês já aprenderam que a multidão é enorme e vocês são insuficientes. Vocês já aprenderam que podem tremer, que vão tremer, que podem suar frio, que podem morrer de medo, que podem descobrir que são descapacitados. O que não pode é permanecer assim. O que não pode é não fazer por conta disso. O que não pode é dizer, já que eu sou insuficiente, eu não vou fazer, então eu vou ficar aqui no meu comodismo, na minha zona de conforto. Não. E agora nós estamos descobrindo que a fé de Jesus é uma fé organizada. Ele diz, fazer todo mundo sentar. Não quero ninguém correndo aqui para comer. Eu sei que está todo mundo com fome. Então faça todo mundo sentar e separe o povo de 50 em 50. Veja que Jesus organiza tudo, porque se Jesus deixa a coisa desorganizada, irmão, tudo desorganizado. Com organização o trabalho flui. Cristianismo é uma coisa organizada.
nós vemos hoje que muitos lugares que se chamam de cristãos têm um monte de coisa menos organização. E aí Jesus chega e ele diz: fé e organização caminham juntas. Porque quem é organizado trabalha mais, trabalha menos e produz mais. Porque a organização nos faz trabalhar menos e produzir mais. Comunidades desorganizadas são comunidades que vão trabalhar mais e produzir menos. E às vezes nem sabem se produzem. Porque não tem como mensurar. Porque não tem. Porque nós não temos relatórios quantitativos nem qualitativos. E no máximo, quando nós temos relatórios quantitativos. A gente diz assim, se você fizer, a gente vai ficar assim meio atribulado. Se você fizer um relatório assim, cultos nos lares, PGs, seja lá qual for o nome que você dê. Aí você diz assim, no ano, só um por cima, assim, 7.000 cultos. Quantas pessoas convertidas? Aí você diz assim, 2. Aí você já começa, epa, tem alguma coisa errada. Isso é no quantitativo. Aí você diz assim, rapaz, quantos cultos dentro da igreja, dentro do prédio? Quantos cultos de doutrina? Quantas escolas bíblicas? Aí você diz tantas. Aí você diz, vai fazer o qualitativo. Certo? Que o povo aprendeu. Dos temas, traz as revistas aí para a gente fazer algumas perguntas, para ver se os irmãos ainda lembram. Aí você vai ter uma dor na alma. Você vai dizer assim, meu Deus, foi tempo investido em vão. Foi tempo jogado fora. Vieram aqui, ouviram, leram a revista, mas nem os professores lembram mais o que ensinaram. E você vai descobrir que está despendendo dinheiro, verba, tempo, energia, espaço, e o resultado. E é por isso que o trabalho tem que ser organizado. Você tem que dizer assim, rapaz, ganhamos quantas aulas? 100. Isso é o quantitativo. E o qualitativo? Quantas ficou? Vixe, pastor. Agora o senhor me pegou. E destas que ficaram, quantas foram batizadas? E destas que foram batizadas, quantas estão servindo a Deus aqui? Oi, pastor, ficou um aí, mas eu vou dizer uma coisa, dá trabalho. Pode ser que a pessoa que vai prestar o relatório diga assim, pastor, era melhor que ela não tivesse ficado. Não. Porque nós fazemos o trabalho assim, certo? Desorganizado. E Jesus está dizendo, meu filho, fé e organização caminham juntas. É tanto que a gente se escandaliza quando vê a coisa organizada. Quando você passa numa igreja que tem assim, domingo o culto será uma pregação tal. Os louvores já foram escolhidos de acordo com a pregação. O pastor vai pregar sobre a cruz, então todos os louvores serão sobre a cruz. Quem vai ler a escritura é o irmão, que lê bem, porque geralmente a gente coloca qualquer um e aí às vezes não sabe. Na nossa desorganização a gente olha assim e tenta dar a leitura, ainda diz assim, o bolo é grande, vamos dividir. Culto não é bolo. Aí o que acontece? A gente diz, vamos dividir o bolo e dá oportunidade para alguém ler. O que vem ler, meu Jesus? Certo? O que vem ler, pelo amor de Deus? Ele quer ler o Salmo 119. Ele lê ruim, não é brincadeira não.
não escolhe o assunto, o que o pastor vai pregar é outro completamente. Muitas vezes você chama a gente para cantar num culto de louvor, um culto alegre, e o cara começa a cantar: "Oh, que saudosa lembrança tenho de ti, ó Sião". É os hinos que a gente canta, o mesmo hino que a gente canta quando vai enterrar a gente. Certo? Então Jesus chega e diz assim: olha, organize as coisas. Vocês querem ver eu fazendo milagres? Então organize. Sente para organizar. Eu tenho um monte de amigos que eu não posso atender, porque eu digo assim: meus irmãos, eu boto no meu Facebook, no Instagram, pessoal, eu estou fazendo agenda para esse ano. E aí a pessoa me liga, ao invés de ligar no começo do ano, de fazer uma reunião com a sua igreja e dizer: ó, pessoal, tem carnaval, tem as festas da igreja, tem isso, tem aquilo. Ah, pastor, o que a gente está precisando? Pastor, a gente está precisando de uma palestra sobre casais, esse negócio aqui está feio. Ah, não, o pessoal só pensa em escatologia. E é as coisas mais incoerentes que eu já vi. A pessoa me chama e eu digo assim: aí, meu irmão, qual é a corrente da igreja? Qual é a vertente teológica? Os irmãos são o quê? Pré, mid ou pós-tribulacionistas, que vocês já colocaram, então eu preciso saber. Esse pastor, a gente é pré. Jesus vem antes. Olha, meu irmão, se vem antes, para que saber de escatologia? Para que saber de anticristo se você não vai ver o anticristo? Para que saber sobre a besta se você não vai estar aqui, se você não acredita nisso? E o pior, quando você termina, as pessoas perguntam: pastor, quem o senhor acha que vai? O senhor acha que o anticristo já está perto? Aí você nota que o negócio está todo desorganizado. Que a pessoa diz assim: pastor, nós somos arminianos. Aí a gente diz assim: que bom, né? Você já definiu uma linha teológica na soteriologia, não é? Isso sim. E aí a gente começa a conversar com a pessoa, e a pessoa diz assim: olha, seu marido vem. Se ele não vier pelo amor, ele vem pela dor. Já não é arminiano, meu filho. Isso chama-se graça irresistível. E nem graça irresistível você conhece. Porque a graça irresistível não diz que Deus vai trazer pelo pescoço, diz que Deus vai se mostrar de forma tão maravilhosa que a pessoa não vai poder resistir ao seu chamado. Aí a pessoa diz que não crê em predestinação, aí vai na casa do fulano visitar. Chega lá, a mulher diz assim: esse é meu filho, ainda não é crente. É a primeira coisa, a pessoa diz: Deus tem um plano na sua vida. Você é predestinado. Só não diz com a palavra. Porque a teologia pegou uns nomes diferentes. Se ele soubesse, diria assim. Aí você diz: com M. Aí você vê que a nossa vida toda é uma desorganização, que a gente dá doutrina e nunca dá em série. A gente começa no Gênesis, vai para o Apocalipse. É onde abrir. E que os irmãos passam o tempo todo sem crescer, sem amadurecer, sem melhorar. Aí o povo fica todo mundo do mesmo jeito, na mesma vibe. E aí o coitado do pastor trabalha mais, porque tem que cuidar da criançada. Porque quando a criançada cresce, aí a criançada passa a nos ajudar a ensinar os outros que estão chegando. Mas quando a criançada permanece do mesmo jeito, os que estão chegando é mais trabalho. É mais trabalho. Porque tem os meninos que não cresceram, que repetiram de ano na igreja, e esses, quem é pastor e quem é de igreja sabe, são os meninos que dão trabalho. Então o que acontece? Jesus agora diz que organização e caldo de galinha não faz mal. Ninguém. Eu sugiro, faça um relatório da sua igreja quantitativo, quantos cultos, quantas pessoas, quantos se converteram, e depois faça um qualitativo. Quantos permaneceram?
o que aconteceu realmente, a igreja cresceu, os irmãos se tornaram mais maduros, quantos se tornaram professores, quantos desses que participaram da escola dominical estão como obreiros, quantas pessoas realmente aprenderam pelo menos alguma coisa da temática, quantos professores estão se capacitando, as aulas estão melhorando ou continuam do mesmo jeito. Que um dos grandes problemas é que não há supervisão, é que não há episcopado. Porque o pastor não é para fazer tudo, é para delegar. E aí depois ele pede relatório. E aí ele diz, agora o senhor vai me trazer um relatório. O senhor é o responsável pela escola dominical? Eu sou. Amém, meu irmão. Que Deus abençoe. Então o senhor vai me trazer um relatório mensal de quantas pessoas vieram à escola dominical, quantas horas foram gastas, detalhados. O senhor vai me dizer agora qual é o método que está sendo usado para avaliar o conhecimento. Não, pastor, aqui não tem não. Você já começou a descobrir as coisas. Que organização faz a gente descobrir as coisas. Porque organização fez eles contarem e chegaram ao tom, que era 5 mil. Porque não dava para dizer 5 mil. Mas quando eles sentaram de 50 em 50, era só 50, 100, pronto. E o outro texto paralelo diz de 50 em 50, de 100 em 100. Então dava para contar tranquilamente. Porque organização minimiza o trabalho e maximiza a produtividade. Mas aí o que acontece na fé de Jesus? Tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou, partiu e deu aos seus discípulos para que distribuíssem com fome. Então agora Jesus levanta o pão e os abençoa. Agora Jesus está dizendo, Pai, eu estou fazendo a tua obra. Jesus está ensinando para os discípulos, olha, você está fazendo a obra. Você já descobriu que você é insuficiente. Mas como disse Paulo, não que sejamos capazes por nós mesmos de pensar ou fazer alguma coisa, mas a nossa suficiência vem de Deus. Aí você descobre. Aí não tem mais lugar para arrogância, não tem lugar para pedância, não tem lugar para querer achar que é maior que o outro. Porque Paulo diz, que tens tu que não tenha recebido? E aí a gente começa a entender que há um Deus, que a obra de Deus só pode ser feita se Ele estiver junto. Se Ele for o provedor. Então, outro tópico da aula de Jesus é que não existe cristianismo sem a provisão divina. Hudson Taylor e Maria Taylor, que se você ainda não assistiu o filme Hudson Taylor, Missionário para o Interior da China, eu sugiro que você o assista o mais rápido possível. Missionário inglês Hudson Taylor, ele disse o seguinte: a obra de Deus, feita do jeito de Deus, sempre contará com a provisão de Deus. Vou repetir. Hudson Taylor disse, a obra de Deus, feita do jeito de Deus, sempre contará com a provisão de Deus. E Maria Taylor, a noite anterior, a esposa descobriu que não havia mais nada para comer. E aí ela mostra o marido e que é a última porção da janta. E quando eles amanhecem, que o homem que recebe as cartas e tudo recebe uma carta, o carteiro vem lá e entrega uma carta
com, se eu não me engano, $150. Ela olha e ela diz assim: quão triste seria se Deus suprisse as nossas necessidades antes. Ela diz: não teria graça se Deus mandasse antes, se antes de acabar Deus mandasse. Então a obra de Deus, feita do jeito de Deus, contará sempre. O grande problema é que muitas vezes a obra está sendo feita do nosso jeito, no nosso braço, na nossa força. E muitos de nós vamos ter que prestar conta a Deus pelo jeito que fizemos a sua obra. E aí Jesus agora, ele dá aos discípulos. Não tem ainda uma multidão. Não apareceu. Jesus não faz mágica. Eu venho batendo nessa tecla. O evangelho de Cristo não é o evangelho do circo. Não é o evangelho do homem que tira coelhos da cartola. É o evangelho da fé. É o evangelho do processo, é o evangelho em que as pessoas vão crescendo, em que as pessoas vão descobrindo suas deficiências e vão sendo transformadas de glória em glória, porque a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito, porque vão indo de glória em glória até cada um deles aparecer diante do Senhor, porque somos transformados de glória em glória na mesma imagem. Então é sempre um processo. Jesus Cristo não é mágico de fazer tudo imediatamente. E aí o que acontece? Jesus dá aos seus discípulos e agora espera que eles, e diz assim, distribuam. E eles têm que fazer sem olhar para dentro da cesta. Porque como é que vai... Tem não, só no YouTube. Eu acho que no YouTube tem. Ou então baixa pelo torrent. Certo? O que acontece? Os discípulos agora pegam e em fé eles vão começar a distribuir. E à medida em que eles vão caminhando e passando de grupo em grupo, eles vão descobrindo que está acontecendo um milagre. E eles vão descobrindo que não falta. E eu quero lhe dizer uma coisa, é à medida que você se dispuser aí. Deus não vai mandar a mim e a você quando a gente estiver esperando que apareça 5.000 cestos. Irmãos, era muito fácil aparecer 5. Jesus fizesse agora, apareça aqui 5.000 cestos. Isso é coisa de gênio da lâmpada, não é evangelho de Jesus Cristo. Isso é coisa daquele do Aladim, viu? Não é do cristianismo. Não. No cristianismo não aparece, faça 3 pedidos. Esses são os 3 pedidos que você quer. Você quer 5.000 cestos. O gênio não exige fé. Certo? O gênio da lâmpada não exige prática, não exige pôr sua fé em andamento. Jesus Cristo não é o gênio da lâmpada. E aí o que acontece? À medida em que os discípulos não olham para dentro do cesto, à medida em que os discípulos pegam o cesto e vão dizer assim, e se eles tivessem começado, será? Rapaz, quando o pessoal botar a mão aqui vai dar uma confusão. Quando descobrirem que só tem 5, cada um aqui vai correr, vai desorientar toda essa organização. Não. Eles foram confiando de que Deus proveria. De que Jesus sabia o que estava fazendo. E à medida em que eles caminhavam, o peixe multiplicava.
O pão multiplicava. E sabe quando é que os nossos talentos vão se multiplicar? Quando a gente caminha, quando a gente anda, quando a gente serve. Porque eu tenho visto isso na minha vida. Quanto mais você serve, mais talento você tem. Quanto mais você está disposto a servir, mais você aprende. Mais você cresce. Quanto maior é a tarefa, maior é a graça de Deus. Quanto mais você caminha, quanto mais você aceita novos desafios, quanto mais você empreende, você conta com a provisão de Deus. E por que tem gente que não sai do lugar? Que a fé não muda, que não vê Deus agir, porque nunca saiu do lugar. Porque guardou os 2 peixinhos e os 5 pães para si e se trancou e nunca acredita que isso pode se multiplicar, não acredita no milagre. Acredita no milagre que Jesus fez, mas não acredita no milagre que Jesus pode fazer em nós, de nos superar, de nos dar graça e dizer: meu filho, eu sei que você é insuficiente para a obra que eu te entreguei, mas eu estou contigo. Se você fizer do jeito que eu norteei, do jeito que eu orientei, não vai faltar peixe, não vai faltar provisão. O grande problema é que a gente está investindo mais em prédio, em arquitetura, do que em gente. Jesus não disse: vamos fazer aqui um mega templo, maior do que o de Salomão. Jesus estava investindo em gente, gente faminta, gente com fome, porque é testemunho contrário. Nós temos um mega templo. Nós pagamos um absurdo de aluguel e os irmãos, as ovelhas estarem passando fome na pandemia. E fora da pandemia, a casa caindo, a igreja de mármore, microfone sem fio, bateria de última geração, guitarra de última, porque músico só quer coisa de última geração. Você vai numa igreja, meu irmão, os músicos querem tudo do bom e do melhor, e são geralmente os mais incrédulos. Eles são mais rápidos que o arrebatamento. Eles terminam de tocar, você procura, se sumiram, foram arrebatados. Mas eles têm equipamento de ponta, quando era para ter no máximo um triângulo, uma sanfona. Então, aí o que acontece? Diz assim: e comeram e se fartaram. Que o evangelho verdadeiro farta. O evangelho verdadeiro sacia. Quando a pessoa descobre o evangelho verdadeiro, ela diz: eu não preciso mais de outra igreja. Que nós temos visto gente mudando de igreja em igreja é porque nunca foi discipulada. É porque nunca conheceu Cristo. É porque se está procurando uma igreja é porque nunca conheceu o Cristo. Mas gente que conhece o Cristo diz assim: basta. É como você chega numa casa e está comendo, por mais que você coma, vai chegar um momento que você vai dizer assim: rapaz, tá bom. Nós, cearenses, nós dizemos assim: tá bom. Não, e principalmente quando você vai para o interior, que o pessoal quer matar você. Você diz assim: irmão, pelo amor de Deus, tá bom, basta. Então o evangelho, quando você se alimenta do verdadeiro evangelho, você diz assim: estou satisfeito. Estou bem com a igreja onde eu frequento. Estou bem com o pastor, porque o que me dá, me basta. O grande problema é que nós temos gente que não se fartou. Gente que não foi alimentada. Gente que a direção não gastou tempo para alimentá-la. Eu sempre digo na aula de pastores: todo pastor tem direito a pedir dízimo, a pedir oferta,
a levar para o povo as necessidades da comunidade. Mas quem tem direito tem deveres. As ovelhas também têm o direito a uma boa alimentação. As ovelhas têm direito a uma alimentação gradual. Então, nós temos direitos e deveres. Nós temos que dizer assim, olha, se você está aqui, então eu vou servir a melhor comida para você. E eu sempre digo na sala de pastores, eu digo, quando você vai para um restaurante, quem está em pé é quem serve. Quem está sentado é quem é servido. E eu digo, quando eu estou aqui dando aula ou de pé no púlpito da minha igreja, eu não sou o senhor da igreja, eu sou o servo. É isso que nós temos que descobrir. Porque o pessoal pensa que porque eu prego, porque eu dou aula, eu sou tal. Não, meu amigo. Você que está aí agora na sua casa, talvez até almoçando, e que tem essa santa paciência de me aguentar, você é que está se alimentando e eu sou o garçom. Porque a mensagem não é minha. O prato foi feito lá na cozinha celestial. E eu sou simplesmente o garçom que estou dizendo, o senhor quer mais? O que o senhor precisa? Depois Deus manda a conta. Depois Deus manda a conta. Então o que acontece? Jesus, agora eles comeram, se fartaram e diz assim, e dos pedaços sobrou ainda 12 cestos. João está querendo dizer que o evangelho de Jesus ainda dava para alcançar as 12 tribos de Israel. Que dava para alimentar aquela multidão e ainda tinha alimento para alimentar os outros. Por que ele conta justamente 12 cestos? Por que Jesus deixa ali? Porque Jesus está dizendo que dá e sobra. Que o verdadeiro evangelho, ele é suficiente. Que o verdadeiro evangelho não precisa de 70 dias de oração. Não. O verdadeiro evangelho não tem 70 dias de oração. O verdadeiro evangelho tem uma vida inteira de oração. O verdadeiro evangelho é quando a gente não pode viver sem orar. O verdadeiro evangelho é quando a gente descobre que ele é suficiente, que eu não preciso inventar coisas. Que eu não preciso fazer ciladas evangélicas para que as pessoas venham à frente, levantem a mão. Que eu não preciso fazer um monte de manobras humanas para tentar trazer as pessoas. O que eu preciso é saber, a comida está pronta, ela é suficiente e eu sou simplesmente um servo a servir. Sirva o evangelho e nós vamos saciar a igreja e nós vamos ver que o evangelho e só o evangelho basta. Deus abençoe. À noite, hoje às 16 horas, nós estaremos pelo Instagram. Hoje, 16 horas, pelo Instagram, Discipulado segundo Jesus Cristo. Não perca. E à noite, às 20 horas, certo? Às 20 horas, aula para a turma de quarta e sábado. Deus abençoe e fique com Deus.